Fala galera, bom, uma dúvida aqui, né? O pessoal pergunta como é que eu fiz para dar minha primeira aula aqui na Alemanha sem falar nenhuma palavra de alemão. Pois é, mas não foi aula de física. Não vai embora não, porque isso foi o que fez eu chegar nas minhas aulas de física. E eu vou te mostrar aqui, vou te falar como é que isso aconteceu, como é que foi essa trajetória. Bom, eu vim para a Alemanha 5 anos atrás, né, por conta de questões familiares, onde, né, a minha esposa ela teve uma oportunidade aqui na Alemanha para trabalhar e eu falei, bom, vamos lá, né? Eu gosto de desafio, fui para a Alemanha e eu falei, em algum tempo eu vou dar aula de física e matemática de novo na escola porque essa é a minha profissão. E claro, né, nas minhas horas livres no Brasil eu sempre dei aula de zumba, aula de esportes na academia ou personal training, também fiz educação física. E aí surgiu a oportunidade, então, numa das academias aqui, de eu dar a primeira aula, né? Eu me enfiei em turmas aqui, fui em palestras onde o pessoal estava dando palestra em alemão e eu não entendi absolutamente nada do que eles estavam falando, falo um pouco de inglês. Hoje eu falo mais inglês, né? Na época eu não falava absolutamente nada de inglês. E uma das pessoas que estavam ali naquela palestra falou assim, cara, você é muito corajoso, você tá aqui no meio dessa galera sem entender nada e tá disposto a tentar fazer alguma coisa. Ó, eu tenho uma oportunidade para você numa das academias que eu administro e eu gostaria de ver você dando uma aula lá. E eu na hora, justamente, né, obviamente, eu fiquei naquela, meu Deus, e agora, aceito ou não aceito? E foi aí o meu pontapé inicial aqui na Alemanha, quando eu simplesmente falei, sim, eu vou. Eu estava aqui há 2 meses, exato 2 meses, quando eu falei, vou dar aula para uma turma em alemão. Então, me preparei um pouquinho, claro, né? Toda a atenção, era um sábado de manhã, então me preparei muito para poder dar essa aula. Eu peguei livros aqui, peguei alguns exemplos na internet, né, de professores ou de aulas em alemão e fui escutando algumas palavras, principalmente alguns comandos como descer, subir, contar de 8 até 1 ou 4 até 1, né, em alemão, para poder falar com esse pessoal. E é claro, né, no começo da aula eu falei, ó, desculpa, não falo nada, isso em inglês. Eu vou tentar para vocês aqui o máximo que eu puder, mas eu vou fazer a aula aqui na frente e vocês vão repetindo o que eu faço. E é claro que eu usei os meus dedos para mostrar 4 para baixo, 4 para cima, 4 por lado. Põe a barra atrás das suas costas. E essa foi a minha primeira aula. O mais incrível de tudo, que terminando a minha aula, eu tive um dos melhores feedbacks que eu podia ter na minha vida, que foi assim das pessoas, sorriso e semana que vem tamo de volta. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não precisava ou não precisei falar absolutamente nada, nenhuma palavra para poder dar aula aqui. É claro que para poder fazer isso, você precisa primeiro ter coragem de fazer isso, você precisa querer fazer isso e estar muito disposto a enfrentar as dificuldades. Hoje, 5 anos depois, eu estou dando aula na escola aqui, né? Dando aula de física, de matemática e conversando com todos em alemão. Mas esse foi o pontapé inicial. Depois disso, apareceram outras inúmeras academias onde eu também fui dar muitas aulas. Uma das melhores academias hoje que eu continuo dando aula aqui na Alemanha, me chamou também para dar aula. E eu falei na primeira entrevista, ó, não falo nada de alemão, mas eu posso fazer Zumba. Zumba é uma aula. Se você que mora aí no Brasil agora, né, e tem vontade de mudar para a Alemanha, você pode fazer o curso de Zumba. E o curso de Zumba não precisa fazer educação física para fazer o curso de Zumba no Brasil. Então você pode fazer o curso e quando chegar aqui, converse com, às vezes, algum conhecido, eu tô aqui oferecendo ajuda, e aí esse oferecido pode te colocar em academias. Eu já vi vários amigos aqui hoje, né, amigos brasileiros que também vieram para cá, falam ou ainda falam muito pouco alemão e estão dando aula de Zumba nas academias. Primeiro, né, nós temos o ritmo aí já no nosso sangue, e então as aulas não são tão difíceis. Para quem gosta de dançar, isso é muito mais fácil. E queira ou não, você não precisa falar alemão, queira ou não, né? Ou você não precisa falar alemão para dar aula de Zumba, porque você pode simplesmente fazer os passos. A gente fala de comandos com a mão, né? Fazer esses comandos com a mão e as pessoas vão então seguir os seus comandos.
E aí, seguindo seus comandos, elas podem dançar, ser felizes e o feedback, se você fizer uma aula bem feita, vai ser sempre muito positivo, porque o alemão é um povo muito aberto para estrangeiro, isso é muito legal, como eles precisam aqui, né, de pessoas. Então, foi lá atrás, 5 anos atrás, com 2 meses de Alemanha, onde eu consegui ganhar os meus primeiros 30 euros, 40 euros, agora eu não vou lembrar, 30 euros se eu não me engano, para dar minha primeira aula de alemão. Ou melhor, para dar minha primeira aula sem alemão, né? E eu dei 2 aulas no dia, ganhei 60 euros e eu fiquei incrivelmente enlouquecido, né? Com essa questão de estar dois meses depois de chegar aqui, já tá dando aula. Então, a dica que eu falo aqui para vocês é, se você tem uma meta, se você quer mudar, se você quer tentar algo diferente na sua vida, mudar fora, né, ou principalmente por um país às vezes onde você não fala a língua, eu tô dando o exemplo aqui da Alemanha, mas poderia ser Japão, podia ser Estados Unidos, podia ser Inglaterra, qualquer lugar que às vezes não é o português. Não se limite a essa questão da língua. É claro que falar a língua ajuda muito. Falar uma outra língua, por exemplo, quando eu vim, eu falava o inglês, então isso ajudou bastante também no começo. Mas já tive exemplos no começo aí onde ninguém falava nada de inglês e eu me virava ali no comecinho, falava, né, olá, eu sou o Luiz, não falo alemão e vou aqui tentar fazer o meu melhor para dar aula para vocês. É claro que sempre com muita simpatia, muita honestidade também, sem, né, tentar às vezes atropelar os momentos, mas no final, hoje, de novo, estou dando aula de física e matemática em alemão, porque todo esse processo foi necessário para eu poder aprender cada vez mais a língua. Se alguém precisar de alguma coisa, só chamar, eu vou ficar muito feliz em ajudar. Se tiver mais alguma pergunta, como é que eu fiz isso, como é que eu fiz aquilo, o que foi necessário para isso, para aquilo, estou à disposição. Abraço.